você nunca vai se santificar se continuar agindo dessa maneira. Escuta só, o Senhor tem falado muito forte comigo por um simples motivo. A gente que é ser humano, a gente tenta nos santificar, a gente tem um real desejo. Aqueles que foram alcançados pela palavra, que tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro da gente, a gente tem aquele real desejo de eu quero me santificar, eu quero me parecer cada vez mais com Cristo, eu quero ser um exemplo a se seguir. Esse é o meu desejo. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam realmente que eu sou um filho de Deus, que eu sou uma filha de Deus e que não para mim engrandecer, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu tenho quase certeza que você pensa nisso, quer isso, você deseja ser assim. Mas eu vou te dizer uma coisa: você não vai conseguir ser assim querendo se santificar sozinho. Escuta só o que Paulo disse aos Gálatas. Em Gálatas capítulo 3, versículo 3, Paulo diz assim: será que perderam o juízo? Tendo começado no Espírito, por que agora procuram se tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Isso é algo muito forte, porque essa mensagem veio para mim bem na hora que eu estava passando por isso. Em uma leitura da Bíblia, o Senhor me levou a esse capítulo e a esse versículo e me fez ler essa passagem, tocou muito forte ao meu coração. Porque assim, ao decorrer da vida cristã, a gente acaba esquecendo que a gente não nos santifica pela força do nosso braço. Às vezes a gente até sabe que Jesus morreu na cruz para salvar a gente de Deus, dos nossos pecados. A gente até sabe que Deus fez milagres, a gente sabe que a gente pode depender de Deus, a gente sabe que Deus é amor, mas a gente esquece, talvez, às vezes, de que para ser santo não é nós que nos tornamos santos, mas sim o Senhor que nos torna santo, entende? Então não adianta você querer ir para a igreja, não adianta você querer orar 24 horas por dia, de joelhos no seu quarto, no secreto, assim como o Senhor mandou. Não estou dizendo que é errado, tá? Você tem que fazer isso, mas da maneira correta. Não adianta você jejuar, não adianta você ler a Bíblia toda em 3 dias. Não adianta se você achar que vai se tornar limpo, que vai se tornar santo, que vai se purificar dos pecados sozinho, pela força do seu braço. E não, você não vai fazer isso. Não adianta você tentar, porque você não vai conseguir, entende? Isso só vai te gerar frustração. E talvez essa frustração pode chegar num ponto tão grande que vai fazer com que você se afaste de vez do Evangelho. E eu não quero que isso aconteça. Então escuta só, a partir de hoje comece a depositar a Deus os seus pecados. E fale sinceramente com Ele. Não precisa orar de maneira grandiosa, mas fale com Ele assim: Senhor, eu cometo isso, eu sou orgulhoso, eu tenho problema com pornografia, eu tenho problema com raiva, eu tenho problema com desobediência, sei lá, eu tenho problema em eu sou viciado em alguma droga, eu bebo cigarro, eu fumo, sei lá, não, eu bebo cigarro? Calma, não, eu bebo álcool, eu fumo cigarro, eu sofro de alguma coisa, eu não sei o que você se passa, mas apresente a Deus e diga assim: Senhor, me santifica, Senhor Jesus, não permita que eu caia nesses pecados de novo. Olha para o meu coração e vê: Senhor, eu não quero mais cair nesses pecados. E eu sei que eu não me santifico sozinho e que eu preciso da tua ajuda. Então me ajuda, Senhor. Faça essa oração hoje. Faça essa oração agora. E deposite a Deus os seus problemas e diga: Senhor, eu preciso de ti. Senhor, eu preciso da tua presença, eu preciso do teu poder. E esse eu acho que é um dos maiores privilégios de ser filho de Deus. Porque a gente não precisa fazer absolutamente nada para receber o amor de Deus. Ele simplesmente nos ama. Ele simplesmente nos acolhe, ele simplesmente nos ajuda, entende? E a gente não precisa fazer nada, a gente só precisa abrir o nosso coração e dizer: Senhor, faz morada. Senhor,
me limpa, Senhor, me renova. E isso é tão lindo porque a única coisa que você tem que fazer é abrir seu coração e dar permissão para o Senhor entrar. É a única coisa que você tem que fazer. Reconhecer, porque você não consegue entregar nada para Deus. Você não consegue entregar absolutamente nada que chegue a um valor assim, que seja uma troca, sabe? Não tem. Deus te ama, mesmo sabendo dos seus erros. Deus te conhece. Deus te fez sabendo todos os pecados que você iria cometer. E mesmo assim, Ele ainda tem um propósito na sua vida. E mesmo que você ache que não tem um propósito mais e que Deus esqueceu de você, isso é mentira. Porque se você está vivo, é porque Deus não desistiu de você. Por que Deus desistiria de uma pessoa e permitiria que ela ficasse viva? Não. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que isso é ao contrário. Quando Deus desiste de alguém, Ele realmente elimina, assim como Ele fez com a humanidade. Noé salvou Noé, mas Ele eliminou uma grande parte da humanidade que já estava corrompida pelo pecado. Como Sodoma e Gomorra, Ele acabou com Sodoma e Gomorra. Entende? Então, como os anjos que foram expulsos do céu por pecarem, estarem corrompidos, estarem cheios de iniquidade, então o Senhor te ama e Ele vê teus pecados. Ele sabe o que você cometeu, Ele sabe o que você está fazendo, Ele sabe o que você vai cometer, e mesmo assim Ele está ali. Ele está ali disponível para que você chegue e diga: Senhor, me ajuda. E Ele vai te ajudar. Deus é fiel, Deus não abandona. A gente abandona, a gente é falho, a gente não é fiel. Nós somos infiéis, mas Deus é fiel. Então, hoje deposite a Deus os seus pecados e diga: Senhor, me ajuda. Pare de querer fazer as coisas no seu braço, porque não vai dar certo. Pare de querer se aperfeiçoar pela força do seu próprio braço, porque você não vai se tornar santo. Quem te limpa é Deus. Quem te dá os frutos do Espírito, mansidão, amor, amabilidade, paciência, justiça, quem te dá é o Espírito Santo. Então peça: Espírito Santo, me limpa, me renova, me transforma, Espírito Santo. Me faz ser cada vez mais parecido com Cristo. Frutifica em mim o fruto do Espírito Santo. Peça isso. Peça isso. E pare de querer fazer as coisas no seu braço, porque você não vai conseguir. Amém? Espero que essa mensagem tenha tocado o seu coração. E queria pedir que você se inscrevesse e deixasse o like, assim você me abençoa e abençoa outras pessoas que também podem receber essa mensagem. Amém?